O fantástico mundo do churrasco. O ser humano ele conseguiu uma grande evolução na sua existência após o domínio do fogo, né? Quando o ser humano conseguiu, o homem sapiens conseguiu dominar o fogo, ele começou a assar as coisas, cozinhar, fazer a cocção, e isso gerou inúmeros benefícios, né? Porque começou com o fogo, a comer produtos que não estavam contaminados e tudo mais, estragados e tudo, e aí isso começou a aumentar a longevidade do homem, e também começou a absorver proteína e tudo mais, né, das carnes e tudo, e isso foi melhorando a qualidade de vida. E esse costume vem até os dias de hoje, que é o bom e velho churrasco. O que é o churrasco? O churrasco é você fazer a cocção de uma proteína de origem animal, tem também vegetal, que dá para fazer churrasco de vegetal também, com o domínio do fogo. O grande desafio de um bom churrasco é o domínio do fogo, o domínio da brasa. O restante é tempo, temperatura, local, é menos difícil, né? O grande desafio de qualquer cocção em brasa, em fogo, em lenha, é o domínio do fogo, é o domínio da temperatura e do fogo. Se a gente quer realmente ser um churrasqueiro de respeito, que consiga entregar produtos extremamente bem feitos, o principal, início de tudo, é dominar o fogo, dominar a brasa. Partindo do domínio da brasa, a gente tem o produto. O produto hoje em dia ele tem uma capacidade de entrega de qualidade absurda, principalmente por conta de alimentação, genética. Hoje um gado, um boi, um porco, um frango, ele consegue produzir muito mais rápido, com muito mais qualidade, e isso reflete na qualidade do produto. Então, dominei o fogo, tenho um produto de qualidade, já estou no caminho certo de entregar um produto realmente premium. Outra curiosidade interessante, vamos dizer assim, falando principalmente de carne de boi, né? Tem as raças zebuínas e as raças britânicas, né? As raças britânicas é o Angus, é o Hereford, essas raças aí que normalmente conseguem ter uma entrega de marmoreio e maciez maior. A raça zebuína é originária da Índia, é uma raça mais, ela adoece menos e tudo, só que é uma raça, vamos dizer assim, mais rústica. Com isso ela não tem tanta entrega de qualidade, mas principalmente pela gordura. A raça britânica, a gordura é entremeada na carne, tem a intramuscular e a extramuscular. Já as raças zebuínas, elas têm gordura de fora, a extramuscular. Ela não tem gordura praticamente nenhuma intramuscular, e isso faz com que a carne fique mais rígida. A carne, principalmente no Brasil, nos últimos 20 anos, ela melhorou assim de uma forma muito expressiva. Hoje a gente consegue ter acesso a carnes com um acabamento de gordura extremamente bem feito, animais de alta qualidade. E aí, com isso, antes, né, a gente tinha não digo desculpa, né, mas tinha a fala que o churrasco não era bem feito, tão bom, por conta da qualidade e não do domínio do fogo. Hoje em dia não. Hoje em dia são carnes de alta qualidade, que se a gente tiver o domínio do fogo, domínio da temperatura, não tem como entregar um produto razoável. É só um produto excelente. Toda a carne é um músculo. Dentro desse músculo tem a fibra, a água, a gordura. Então, esse é um princípio básico de a gente, quando a gente pega uma peça de carne na mão, a gente entender que aquilo é músculo, é gordura
e é líquido. E a estrutura, né, da carne do boi, por exemplo, tem mais de 70% de líquido, só 30%, né, vamos dizer assim, que é fibra, gordura, essas coisas. Então, quando a gente tem uma peça de carne na mão, a gente tem que entender que aquilo tem 70% de líquido. E líquido não é sangue. O sangue corre na veia e não na carne. Eu vou ler para vocês a descrição assim mais técnica do que é uma carne, né? Carnes são músculos de animais criados com respeito e tecnologia, preparados após o abate, com a maturação e nos servem de alimento, sendo a nossa principal fonte de proteína de origem animal. Deve ser adquirido em fornecedores confiáveis, com alto padrão sanitário, ético, ambiental e registrado no CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que garante a qualidade da carne, sendo mantido dentro das melhores condições conhecidas como refrigeração, conservação, temperatura adequada, nas condições resfriada, congelado, de acordo com a especificação, desde o processo até o momento da cocção, quando então a técnica que irá resultar no melhor produto final deve ser aplicada, a fim de que o cliente tenha um produto com as melhores propriedades organolépticas possíveis ao fim de uma cadeia de qualidade. Então tem todo um processo de qualidade, inspeção, qualidade do alimento, transporte, refrigeração, para chegar na nossa mão, para a gente usar as técnicas corretas para fazer uma entrega de um produto de alta qualidade ao cliente. Então, dentro do músculo, né, do tecido da peça de carne, vamos dizer assim, existe a fibra, o músculo, a gordura intramuscular, a gordura de dentro, e a intermuscular, que é a gordura de fora. Como eu falei em um vídeo anterior, a gordura intramuscular é mais específica, mais característica dos animais britânicos, né? De origem britânica. Os zebuínos têm mais a intermuscular. A estrutura da carne, né? Ela tem as proteínas dentro dela, os lipídios, as vitaminas, os minerais, principalmente os minerais, eles dão um gosto característico à carne, e a água. Então, nessa estrutura, e lembrando que o músculo ele tem de 70% a 75% de água. A questão do músculo, outra coisa interessante é o seguinte: quanto mais você movimenta, mais você fica forte, mais você vai para academia, mais você malha. Então, normalmente, os animais que andam mais tendem a ter uma musculatura mais firme, e com isso a carne é um pouco mais dura. Se fala um animal de morro, animal de planície, tem diferença? Tem sim. Por isso que hoje em dia a grande maioria dos animais que são para restaurante e tudo é confinado, para ele não se exercitar e não ficar com o músculo rígido. Sobre a característica da carne, principalmente a questão da cor, né? A cor é muito específica, é muito visível de você ver se a carne ela tá fresca, essas coisas todas. Eu vou ler de uma forma mais técnica essa característica da cor. A cor da carne é considerada como o principal aspecto do momento da comercialização, pelo visual. A mioglobina é a principal substância na determinação da cor da carne. O teor da hemoglobina só influenciará a cor da carne se o processo de sangria for mal executado. Aspectos como idade, sexo, musculatura, atividades afetam a cor da carne. A cor natural ideal é um vermelho brilhante. Então, quando o boi segue, né, as normas certinhas, ele não fica com sangue na carne, ele fica com mioglobina. Mioglobina é que dá a cor, a coloração no líquido da carne. A temperatura e a duração do processo de cozimento é passível de influenciar a intensidade do aroma da carne. Quanto maior o tempo de cozimento, maior a degradação de proteína e a perca de substâncias voláteis. A carne tem mais sabor quando é assada até 82 graus Celsius internamente, com um forno a 288 graus a 30 minutos, do que a 177 por 2 horas. Então, quanto maior a temperatura para assar
selar e assar mais rápido, mais vai preservar o alimento, o gosto, o paladar. Quanto mais prolongado o cozimento, menos sabor da carne vai ter. É aquele famosa carne de panela, né? Não que não seja gostosa, mas é diferente de um churrasco. Então, por que o churrasco é tão apreciado? Porque a brasa ela dá 600, 650 graus. Então ela sela, ela grelha, né? Ela não assa. Quando a gente bota a carne longe do fogo ali rodando, isso quer dizer o quê? Que a gente está cozinhando. Quanto mais tempo, menos sabor. Quanto mais rápido você sela e grelha, mais sabor. Então por isso que é tão importante. Grelha, sela, grelha, tudo certinho, sobe, descansa e serve o cliente. Esse processo, por isso que ele faz tanta diferença. Já a picanha, ela sela e a gente tira fininho, casquinhas, e aí que tá o sabor. Então, quanto mais tempo de cozimento, menos sabor vai ter a carne. Suculência da carne. O que é a suculência? Nada mais é que a água, a manutenção da água com mioglobina dentro. Quanto mais eu desidrato a carne, menos suculenta ela é. Então, quanto mais eu cozinho a carne, quanto mais eu asso a carne, menos suculenta, menos suco, menos líquido com hemoglobina e gordura vai ter dentro dela. E aí, menos paladar. Então, quando a gente deixa uma carne bem passada e tal, ela perdeu todo o líquido dela, todo o suco, por isso que ela perde a vermelhidão. O que é a vermelhidão? É o mioglobina com líquido foi embora, ficou seca. Então a carne não tem mais suculência. E com isso a gente perde qualidade. Mas isso aí é individual. Tem pessoas que gostam de carne bem passada e a gente serve. Mas a carne suculenta, ela tem muito mais sabor. Maciez, o que é isso? É o quanta força a nossa dentição faz para cortar a carne, né? Quanto mais macia, menos força nós fazemos e mais ela se despedaça. E o que faz uma carne ser macia? Primeiro, a qualidade do animal. Um animal que não tenha de confinamento e tudo mais. A segunda, uma carne suculenta, ela mantém as fibras macias e tal, ela não perde o líquido, a gordura, e a carne feita no cozimento correto. Claro que tem carnes que necessitam de longo cozimento. O músculo, por exemplo, é uma carne de panela. Um ancho pode ser feito em panela? Pode, mas o ancho é mais apropriado fazer na brasa, que ele vai manter a caramelização, os açúcares, os minerais e a suculência, e aí com isso vai ter mais maciez. Congelamento e descongelamento. O congelamento, quanto mais rápido ele ocorre, mais propriedades mantém o produto. Então quando a gente congela no ultracongelador, com certeza o produto ele tem muito mais qualidade, ele perde menos a estrutura dele. E ao contrário, descongelamento. Quanto mais rápido a gente descongela, mais a qualidade cai, porque ele não consegue reabsorver o líquido. Então, por isso que a gente tem que descongelar em câmara fria, em geladeira, por longo período de tempo. Quando a gente descongela rápido, numa água, alguma coisa assim, normalmente a gente perde qualidade no produto. O produto não fica com a mesma qualidade, ele perde a estrutura dele.